Olá, Rafa, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia Bom a dia. todos. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso mais um quadro aqui do nosso Evolua Responde, onde a gente traz temas específicos do empreendedor MEI que ele precisa para tornar a sua empresa mais organizada e lucrativa. E o tema de hoje é sobre a declaração anual MEI, né? Rafa, para quem não te conhece ainda, faça a apresentação para que você mostre quais são as suas credenciais aqui para o pessoal. Olá a todos. Para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Rafaela Paulino. Eu estou no mercado contábil, na área da contabilidade, há quase 10 anos, né? E a minha especialidade é a contabilidade tributária e a contabilidade gerencial. A gente está aí na organização empresarial, né, especificamente dos MEIs, esse nosso novo trabalho, para alavancar esses empresários para que eles possam crescer de forma inteligente e que venha a agregar, né, ao mercado brasileiro. Ok, perfeito, muito bom. Você tem experiência muito vasta nesse mercado de gestão contábil e fiscal, né, Rafa? Isso. Então, só lembrando, a gente está iniciando aqui mais um Evolua Responde, onde o tema de hoje é declaração anual MEI, né? Vamos lá, então a gente vai aqui fazer a nossa primeira pergunta para a Rafa, para ela tirar nossas dúvidas, ok? Rafa, o que é a declaração anual DASN-CIMEI, né? Essa sigla assim, bem diferente, mas que tem uma obrigação aí para o MEI. Na realidade, essa é a popular, né, como os empreendedores conhecem, a declaração anual MEI, que é um modo mais fácil para eles entenderem. Então, essa sigla DASN-MEI é a famosa declaração anual MEI, que no caso, todo empreendedor, né, todo microempreendedor individual está obrigado a apresentar essa declaração, né? Ela é exigida pela Lei 106 da Resolução número 140 de 2018, que o empreendedor, de fato, deverá informar o seu faturamento anual, né? Então, ele vai ter que organizar a sua empresa, né, tanto na parte contábil, na parte fiscal, no fluxo de caixa, né, para poder elaborar essa declaração de forma adequada e evitar todas as irregularidades que possa vir a cair na malha fiscal. Entendi, perfeito. Ou seja, então a declaração anual MEI é obrigatória. Então vamos lá para Obrigatório. obrigatória. Vamos partir aqui para a próxima pergunta, e ela é recorrente aqui entre os nossos clientes, né? Qual é a documentação necessária para que faça a declaração anual do MEI? Inicialmente, né, você vai precisar estar inscrito, né, no CNPJ. Então, a gente precisa fazer essa verificação se o seu CNPJ de fato está inserido como microempreendedor individual, né? Porque alguns empreendedores chegam a ser desenquadrados como microempreendedor individual e querem apresentar a declaração. Só que, se o seu CNPJ não for qualificado como microempreendedor, não vai ser possível ele apresentar essa declaração, porque ele já partiu para um outro patamar, ele já se tornou ME. Então, inicialmente, você tem que observar, né, verificar o seu CNPJ, se de fato ele está inscrito como microempreendedor individual. A segunda base que a gente vai ter, né, de documentação para poder organizar e apresentar nessa declaração são os relatórios mensais. Esses relatórios mensais, eles também são obrigatórios para o microempreendedor individual. Muitos empreendedores não sabem, mas mensalmente você também tem as obrigações de preenchimento desses relatórios, que nele a gente disponibiliza lá na nossa gestão MEI, né? Na gestão MEI que a gente executa, a gente disponibiliza ele em PDF para você preencher tudo certinho de acordo com os requisitos, que é a receita mensal, né? Tanto de alguns empreendedores têm receitas com vendas e receitas com serviços, alguns só receitas com serviços. Então, a gente disponibiliza esse relatório para você preencher mensalmente,
né? A gente disponibiliza tanto ele manual quanto ele digital, né? Como nós temos o nosso acompanhamento digital, que você pode estar preenchendo, você já vai ter automaticamente seu fluxo de caixa preenchido. Agora, muitos empreendedores ainda não estão habituados, né, com esse mundo digital. Aí a gente passa a fazer treinamentos com esses empreendedores para que ele consiga preencher esses relatórios digitais. E até o período que eles não têm habilidade, a gente vai preenchendo o relatório manual mesmo, né? E uma outra informação, uma outra documentação muito importante é as informações relacionadas aos colaboradores, ao colaborador, porque hoje ainda, né, o empreendedor só pode ter um colaborador. Pode ser que essa legislação seja alterada e você possa ter até dois, mas hoje a gente vai apresentar na DASN CIMEI, na Declaração Anual MEI, somente a informação de um colaborador. Perfeito. Então, ou seja, ele tem que ter a documentação do seu CNPJ, o relatório mensal das receitas e a informação se possui funcionário ou não. É isso? Isso. Perfeito. Ó, lembrando, para quem está acompanhando aqui e está assistindo esse vídeo, caso você queira conversar com a nossa consultora para dar os próximos passos e ter a nossa ajuda para fazer a declaração anual MEI, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, e você vai conversar e tirar todas as suas dúvidas e dar o próximo passo para que a gente faça a sua declaração anual MEI de forma simples e prática e simplificada, ok? Então vamos aqui para a próxima pergunta, que é coisa corriqueira no Brasil, a gente se esquecer dos prazos dos nossos compromissos, né? Então vamos aqui ao... Rafa, qual é o prazo para o envio da declaração anual MEI? Esse ano, né, os empreendedores MEIs tiveram um benefício do governo, né? O governo estendeu o prazo dessa declaração agora no ano de 2022, né, para o dia 30 de junho. Então, os empreendedores MEI podem estar apresentando as informações pertinentes a essa declaração até o dia 30 de junho de 2022, que são as informações contidas referente ao ano de 2021. Perfeito. Então, o prazo para a entrega da declaração anual MEI é dia 30 de junho, referente às suas transações, a toda a sua atividade empresarial do ano de 2021. Não é isso? Isso. Perfeito. E se o empreendedor MEI perdeu o prazo para envio da declaração, o que deve ser feito? O que acontece? Caso ele perca esse prazo, né, do envio da declaração, ele vai poder estar transmitindo essa declaração normalmente, só que terá consequências, né? Quando você perde o prazo, você transmite a declaração posterior ao prazo estipulado pelo governo, né, pela Receita Federal, você fica sujeito à incidência de multa. Então, você vai pagar multa, né, por envio com atraso. Essa multa, se você efetuar o pagamento, essa declaração, se você efetuar a transmissão dela, você vai ficar sujeito a uma multa de R$ 25 até 30 dias após essa declaração. Então, até o mês de julho, você vai pagar R$ 25. E caso ultrapasse mais de 30 dias, né, a partir do mês de agosto, você já tem a incidência do dobro do valor dessa multa. Você vai estar pagando R$ 50. Mas, mesmo que você perca o prazo, né, da transmissão dessa declaração, a gente instrui que você transmita, mesmo com atraso, porque isso, né, pode ser que, caso você fique mais de um ano sem transmitir essas declarações, o seu CNPJ pode ser cancelado. Então, mesmo que você perca esse prazo, transmite a declaração normalmente, paga a multa, né, dependendo do valor, até 30 dias, 25, acima de 30 dias, R$ 50. E aí, com a transmissão e o pagamento da multa, você vai continuar tranquilo, o seu CNPJ vai permanecer ativo, né? Evita o cancelamento desse CNPJ. Perfeito, muito bom.
Ou seja, é cumprir com o prazo mesmo para evitar pagar as multas, né? Uhum. Rafa, onde eu encontro as informações para apresentar na minha declaração anual MEI? No caso, onde o empreendedor MEI encontra as informações? Então, como a gente falou anteriormente, o relatório MEI, né, o relatório mensal MEI, é obrigatório para os empreendedores esse preenchimento. Então, caso você tenha o acompanhamento mensal desses preenchimentos desses relatórios, lá vai ser o principal documento que você pode estar buscando essas informações. Esse relatório, você pode preenchê-lo tanto de forma manual quanto de forma digital. Você pode ter ele através de planilhas, né? Você faz o gerenciamento do seu negócio através de planilhas, né? E aí ele pode ser tanto de fácil acesso, né, para o empreendedor, né, quando pode ter de dificuldade, porque o que acontece? O empreendedor, se ele inserir informações que não estejam, né, que não sejam reais, se ele inserir as informações pela metade, não, nesse mês eu preenchi somente a minha primeira quinzena. Esse relatório vai ficar incompleto. Então, quando você for preencher a sua declaração anual, consequentemente, ele vai ter informações incompletas. Então, você pode estar ocasionando informações divergentes do que de fato você apresentou. Perfeito. Muito bom. Ó, lembrando, você que está aqui assistindo esse vídeo, se você quiser a nossa ajuda para que você faça a sua declaração anual MEI de forma simples e prática e descomplicada, simplificada, basta clicar num link que está aqui na descrição desse vídeo para você conversar com a nossa consultora e dar os próximos passos para a contratação do nosso plano Evolua Single, né? Um plano onde a gente executa atividades específicas para o empreendedor MEI para que ele regularize e regularize o seu negócio de uma forma genérica, né? Então, assim, a declaração anual MEI, a gente te ajuda para que você execute ela de forma simples e prática, sem cometer esses erros que a Rafa acabou de comentar aqui na nossa explicação, ok? Então, vamos para a próxima pergunta. Rafa, quais são os valores recebidos como MEI que devem ser apresentados na declaração? Muitos empreendedores, né, surgem com diversas dúvidas relacionadas a essas informações. Por quê? Como o empreendedor MEI não tem a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal, né, para a pessoa física, então ele fica meio perdido. Onde eu vou buscar essas informações? Quais as informações eu devo inserir na minha declaração, né? E aí a gente vai esquematizar aqui tópicos para você ficar bem atento a esses pontos. Caso, né, o principal caso você emita nota fiscal para empresas, né, essas de fato são obrigatórias, quando você presta serviço para a CNPJ, aí sim você possui a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal. Então, caso você tenha a emissão de nota fiscal para empresas, essa é a parte inicial. Você vai ter tudo anotado no seu relatório mensal de faturamento, tudinho certinho, o valor que você teve total de emissão dessas notas fiscais emitidas para PJ. E, porventura, caso alguma pessoa física solicite essa nota fiscal também, né, e você tenha emitido, você também vai inserir esse valor. Um outro detalhe muito importante é toda a transação bancária, todos os valores de movimentação bancária, né? Então, você pode estar fazendo acompanhamento através dos seus extratos bancários, você pode acompanhar os valores que você recebeu, que nele também vai conter as informações recebidas por meio do Pix, que hoje em dia, tanto o Pix quanto o cartão de crédito já vai cair automaticamente no seu extrato bancário, né? E esses dois valores, hoje em dia, a gente solicita que os empreendedores tenham bastante atenção. Por quê? Porque esses valores são os valores que a Receita Federal já possui acesso. Então, mesmo que você não informe na sua declaração, né, anual MEI,
esses valores a Receita já sabe que você recebeu. Então, vou dar um exemplo aqui que a gente costuma ter aqui na empresa, é que muitos empreendedores falam assim, não, eu vou informar aqui na minha declaração anual somente os valores que eu recebi da maquininha de cartão de crédito, porque essa Receita já sabe. Mas a gente pede que vocês tenham bastante atenção e informe também obrigatoriamente os valores recebidos com Pix, porque hoje em dia a Receita Federal vai criando mecanismos para que ela saiba a origem dos valores que você recebeu. Então, se você é um empreendedor e recebeu lá Pix, por exemplo, Rafael, Pix, Rafaela, ela já sabe que aqueles valores que você está recebendo é oriundo das vendas ou de prestação de serviço que de fato você tem efetuado. Então, obrigatoriamente, você também tem que apresentar esses valores na sua declaração da ASN-CIMEI. Então, vamos recapitular aqui os obrigatórios. São os valores recebidos com a emissão de nota fiscal, os valores com as transações bancárias, os valores, consequentemente, né, recebidos com a máquina de cartão de crédito e os valores recebidos por meio do Pix, né, que esse, de fato, a Receita Federal já possui acesso, já sabe os valores que você movimentou. E os valores recebidos em dinheiro, você também tem que informar, né, na sua declaração da ASN-CIMEI, porque esse valor faz parte do seu fluxo de caixa, né? E, consequentemente, caso esses valores em dinheiro você tenha emitido recibos para a pessoa física, esse também deve estar contido no somatório do valor total da sua declaração anual. Então, todos esses valores você vai ter que fazer o somatório mês a mês, preencher o seu relatório mensal para, quando chegar no final do ano, você obter todos esses valores, né, como somatório para ser inserido na sua declaração anual. Perfeito, Rafa. Muito legal essa sua explicação e extremamente completa. Percebo que, na verdade, você falou todas as fontes de faturamento da empresa devem ser declaradas. Em resumo, é isso, né? Se formos resumir em uma frase, né? Ou seja, recebeu de Pix, recebeu de cartão de crédito, recebeu em dinheiro, não importa de onde veio. Pronto, vamos ser pragmáticos aqui. Não importa de onde veio, tem que declarar, tá, gente? Tem que declarar, tem que apresentar na sua declaração. É obrigatório. Lembrando que, se você tiver dúvida, né, na sua declaração anual MEI, a gente presta esse serviço de forma simples e prática com o nosso plano Evolucingo. Para contratar é muito simples, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e conversar com o nosso time de consultores, ou especificamente com a Rafa, para você começar a conversar e entender como é que a gente vai prestar esse serviço para você, e você vai dar esses próximos passos aí para a declaração anual simplificada. Ok? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. O conteúdo não acabou, você vai ver que tem muita coisa legal aqui pela frente. Ok? Rafa, é necessário apresentar informações referente à contratação de funcionário? Ou seja, o MEI precisa, na declaração anual MEI, apresentar informações do seu funcionário? Ele não vai, né? De fato, ele não vai apresentar nenhuma informação referente àquele funcionário, porque as informações referentes ao funcionário, né, de fato, como salário, informações mesmo contidas na folha de pagamento, a gente apresenta num outro sistema, que é o e-social. Então, as informações referentes a esse funcionário, ele vai apresentar no e-social. As informações que devem estar contidas na declaração anual é se ele possui ou não funcionário. Então, lá ele só vai marcar o campo, né, se possui ou não funcionário contratado referente ao ano de 2021 ou referente ao ano anterior, que é de fato o que ele vai estar apresentando na declaração vigente, né? Perfeito, ou seja, tem funcionário, tem que declarar se possui ou não, né, na empresa. Isso. Ok. Tá. E uma pergunta que é muito recorrente aqui entre nossos clientes e nossos potenciais clientes, né? Mesmo não possuindo faturamento, o empreendedor deve transmitir a declaração?
Sim, a resposta é sim. Mesmo que o empreendedor não tenha nenhum faturamento, ele abriu o MEI, por exemplo, em janeiro de 2021, passou o ano todinho sem emitir nenhuma nota, sem receber nenhum PIX, sem emitir nenhum recibo, ele deve apresentar a declaração. Nessa declaração vai conter o quê? Vai conter que, de fato, o recebimento do ano de 2021 foi zerado. Ele não teve movimentação. Por quê? Porque ele vai informar zerado e essa transmissão, que é o recibo dessa declaração, ele vai estar cumprindo com a obrigação e com a legislação a transmissão dessa declaração, mesmo sendo zerada. Perfeito. Ou seja, não importa, faturou ou não faturou, também deve transmitir a declaração. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Perfeito. E agora um caso, a outra ponta, né? E caso a pessoa, caso o MEI, ultrapasse o valor máximo de faturamento da sua empresa, demonstrado na declaração, o que deve ser feito? Quando o MEI ultrapassa, né, no caso para o ano de 2021, foi o valor de R$ 81 mil anual. Então, se ele recebeu no ano de 2021 lá, em somatório, toda a transação bancária, todos os recebimentos de PIX, todos os recebimentos de maquininha de cartão, todas as notas emitidas, somou R$ 81 mil e um centavo. Ele vai transmitir a declaração informando o valor real que ele faturou, R$ 81 mil e um centavo, um exemplo. Aí o que acontece? Esse valor que ultrapassou, sendo ele até 20%, ele vai recolher o adicional desse imposto. E esses cálculos têm que ser apresentados de acordo com a atividade. Se é serviço, se é prestador de serviço de transporte, se é comércio, esses cálculos vai ter que ser de acordo com a atividade, que isso aí já é uma questão mais trabalhosa. Então, se ele ultrapassou até 20% desses R$ 81 mil, ele vai apresentar a declaração contendo o valor total e vai recolher uma guia à parte, né? Vai recolher os impostos do Simples Nacional, de acordo com os cálculos referente à atividade, que também a gente encontra esses cálculos lá no Manual do Empreendedor, né? E a gente também oferece esses serviços aos empreendedores, desses cálculos da geração da guia e a organização tudo certinho, para não correr nenhuma inconsistência, para você não vir a cair na malha. Então, a gente vai fazer o cálculo desse imposto, ele vai recolher em guia adicional, né? Até esses 20%, e pagar a guia e fica tudo ok. Agora, caso ele fature acima, né, desses 20% permitido por lei, aí a gente já vai ter que solicitar o desenquadramento desse MEI, né? A gente já solicita o desenquadramento desse MEI e ele já passa a recolher como ME. Importante frisar é que se a solicitação do desenquadramento for, né, de forma livre, você optou na solicitação desse desenquadramento, você não fica sujeito a voltar no início da atividade e recolher como ME. Então, você vai passar a recolher como ME a partir da data que você solicitou o desenquadramento. Diferente do que, né? Diferente de quando a Receita te obriga a recolher. Se ela te notificar e te obrigar, né, a recolher o valor que ultrapassou, você vai ter que voltar no início da atividade e recolher como ME. Aí torna-se um valor um pouco maior, porque você, dependendo, você vai recolher 4% em cima do valor faturado, né, como comércio, e 6%, a partir de 6% como prestador de serviço. A alíquota já fica um pouquinho puxada, você não vai mais pagar uma alíquota fixa mensal, vai ser variável. Ou seja, tem complicações se você não se prontificar a fazer o desenquadramento, né? Isso. Muito bom. Perfeito. Só lembrando, pessoal, você que está aqui assistindo esse vídeo, se você quiser contratar o nosso serviço para a sua declaração anual simplificada, né? Aquela
declaração feita por uma empresa especializada em gestão MEI, basta clicar no link aqui abaixo que você vai conversar com o nosso time de consultoria para que ele dê, para que você nos passe toda a informação e a gente faça isso de forma simplificada para você, ok? Chegamos aqui ao fim do nosso Evolua Responde, né, onde a gente seleciona tema específico e contextual, baseado no momento em que a gente está passando pelo ano aqui, a gente escolhe um tema específico, que o nosso tema de hoje é a declaração anual do MEI. Espero que você tenha gostado dessa transmissão e que, caso você tenha interesse na nossa ajuda, é muito simples, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo para dar os próximos passos e nossos consultores vão te ajudar, ok? Rafa, agradeço a sua participação em mais esse Evolua Responde. Foi muito proveitoso, a gente discutiu vários temas aqui e perceba que tem várias minúcias aqui que só um profissional especialista consegue pegar essas minúcias, né? O empreendedor MEI, ele fica focado no negócio dele, e é muito mais simples, muito mais fácil e prático ele delegar isso para um outro profissional que já é especialista em gestão MEI, né? Com certeza. Então tá joia, Rafa. Um abraço e até o próximo Evolua Responde. Até mais. Um abraço a todos.